Bruno, seja bem-vindo ao nosso papo, à nossa conversa. É um prazer ter você aqui conosco nessa noite. E, cara, vamos trocar ideia, vamos aprofundar. Você também, aproveitando aqui que está nos assistindo, pode mandar a tua pergunta, teu insight no chat, porque nós estamos lendo e nós vamos responder, vamos conversar com você também ao vivo. Brunão, seja bem-vindo, cara. Obrigado. Primeiro, boa noite para todas e para todos que estão assistindo comigo. E vou fazer uma apresentação muito rápida aqui minha, tá? Sou advogado, sócio do Firlan Advogados. Nós temos uma boa atuação aqui no estado de Alagoas. Sobretudo, que tem maior pertinência temática com o podcast hoje à noite, com startups e empresas de tecnologia. Eu cuido aqui da parte de direito empresarial e de direito digital também, juntamente com outros sócios. E já há algum tempo, desde 2015, 2016, eu venho estudando bastante essa parte de aplicação do direito na internet, aplicação do direito junto com as tecnologias digitais. Perfeito, Bruno. E o tema da conversa de hoje, né, o direito empresarial, inovação e IA generativa, né, o inteligência artificial generativa. Mas para um público que não é o público jurídico. Então, faz uma introdução para nós sobre o que é o direito empresarial. Certo. Bem, o direito empresarial é um dos ramos do direito e que é voltado especialmente para as relações empresariais, relações entre empresas, para relações entre empresários, pessoa física, tá? Pessoas jurídicas também. E dos ramos do direito é um dos mais complexos, porque, diferentemente, por exemplo, do direito penal, é um outro ramo completamente distinto, embora exista também um penal empresarial, tá? Diferente do direito penal, onde o Estado só pode aplicar determinada pena, ou só pode considerar determinado crime se isso estiver previsto na lei. No direito empresarial, a regra é o contrário. O Estado só pode restringir a atividade econômica ou a atividade empresarial se houver uma previsão na lei. Então, tudo que não está previsto, ou proibido, melhor dizendo, na lei, é permitido dentro do âmbito do direito empresarial. A lei de que nas relações entre empresários, nas relações entre empresas, o que manda a lei é que sejam essas relações interpretadas, sempre que possível, como relações simétricas, né? Ou seja, entre iguais, que é diferente, por exemplo, do direito do consumidor ou de algumas áreas do direito civil, falar aqui direito privado no sentido mais amplo. Então, direito empresarial acaba sendo uma ferramenta, por óbvio, de regulamentação da atividade econômica aqui no país, mas também é um direito extremamente aberto para essa inovação, para essa experimentação. Então, é um direito que muda muito a partir da realidade concreta. Perfeito. E trazendo aqui até esse exemplo que você falou, e agora eu vou provocar um pouco trazendo a aplicação das IAs, né? Já vamos ao direto, né, ao ponto no papo. O que muito está se usando hoje no mercado são os agentes de IA, né? Estão sendo desenvolvidos bastante isso, né? Os prompts ali para poder fazer petições, ajudar a escrever contratos e outros documentos que tem relacionados, obviamente, ali dentro, né, do âmbito do direito empresarial, né? Uhum. Isso aí. Mas a pergunta é, até que ponto a gente consegue utilizar uma IA dessa? Porque eu vejo que duas estruturas aí, né? Que tem a ferramenta que você vai utilizar, porque ela está, de alguma forma, armazenando, trabalhando com a informação, e tem a que chama de engenharia imediata, engenharia de prompt, né? Que é o como você constrói o comando para ele poder trabalhar com essa informação e trazer uma resposta, né? Que a forma como você vai estruturar esse comando
pode trazer respostas corretas ou enviesadas ou falhas, né? Porque nem tudo é culpa da IA, né? Porque ela é enviesada, isso realmente acontece, às vezes elas alucinam. Mas a forma como você constrói um comando, ele vai impactar, obviamente, o resultado final, que pode ser positivo ou negativo. Então, até que ponto nós podemos usar uma IA dessa para poder desenvolver um documento jurídico? Bem, pela, pela minha experiência também dos meus colegas advogados, principalmente do escritório, com, com a IA, né? Especialmente o ChatGPT, o antigo Bard, né? Agora chama-se Gemini, não é isso? A experiência que a gente teve até então é que eles bons, é, são bons informadores, tá? De estruturas básicas, contratuais ou de documentos jurídicos, mas ainda, até pela limitação, né, de informações que a inteligência artificial tem, eles ainda não substituem um profissional qualificado. Então, você consegue criar, dentro dessas estruturas, documentos jurídicos que são úteis, tá? Mas que não vão ser suficientemente complexos para se adequar à realidade da tua empresa e, obviamente, aquele ponto principal de que é a razão de ser do jurídico, justamente encontrar a possibilidade de alguma brecha, de alguma situação hipotética que pode acontecer, né, que pode vir a acontecer, que vai expor aquela empresa a algum prejuízo. E aí a IA generativa, apesar de ter a capacidade de construir um contrato com certa qualidade, não vai conseguir chegar nesse grau de preciosismo que um profissional do direito qualificado consegue. Então, assim, ajuda, de fato ajuda, mas não substitui, né? Não substitui o profissional qualificado. Certo. Então, a pergunta então seria, qual seria exatamente esse desafio legal, né, na utilização dessa ferramenta? Porque você falou, obviamente ajuda, mas não substitui, claro, né? Mas até que ponto, quais são os desafios legais, né, as implicações e consequências de implementar isso com segurança? Por exemplo, essa semana agora, começou agora no dia 11, teve um evento da empresa Gartner, né, que é uma das maiores empresas de consultorias aí do mundo, e o assunto de IA generativa foi um dos assuntos mais discutidos. E uma informação lá até alarmante do próprio vice-presidente da empresa, responsável por essa área, ele fala que até 2026, pelo menos de 25% a 30% dos projetos de inteligência artificial generativa que forem implementados, eles serão cancelados, né? Serão descontinuados justamente por problemas jurídicos, segundo, problemas de implementação no processo do trabalho, né, que teve falhas nessa implementação, e terceiro, por não ter clareza ou não ter um retorno comercial esperado. Então, são os três maiores problemas que levarão pelo menos 30% dos projetos que estão sendo desenvolvidos hoje serão cancelados. Quando ele fala cancelados, obviamente, terá prejuízos aí envolvidos, né? Uhum. Então, é uma preocupação que nós temos sobre esse ponto, né? Obviamente ajuda, não substitui um profissional, mas até que ponto a gente vai utilizar essa ferramenta sem ter nenhum problema jurídico envolvido ou outro nível de consequência, né? Essa é uma pergunta muito interessante. Assim, um dos primeiros problemas jurídicos surgidos com essa discussão de uso da inteligência artificial veio até antes desse hype, né, desse momento agora, de grande uso das inteligências artificiais generativas. Vem um pouco antes, vem do uso das inteligências artificiais que operam máquinas automaticamente.
carro que se dirige sozinho, por exemplo, né? E desde que esses produtos foram colocados no mercado, já se iniciou a discussão jurídica em cima. Por quê? Porque quando se fala de responsabilidade civil e penal, mas principalmente aqui civil, dá para ficar dentro do ramo privado, nós precisamos entender que, normalmente, até então, existia uma pessoa realizando algum ato, né, alguma conduta, ou então, né, algum animal que pertencia à pessoa, ou, eventualmente, uma criança ou adolescente que não poderia responder por aquela conduta, por ser incapaz, mas que o direito já tinha todo um sistema preparado já há muitos séculos de como resolver quem seria o responsável por esse dano. Mas aí, a partir do momento que a gente começou a ter carro que se dirige sozinho, né, robô que enfim, tem uma própria inteligência artificial que o comanda e eventualmente pode vir a tomar decisões equivocadas que fogem ao controle de quem inicialmente opera aquela inteligência, esses dilemas começaram a surgir, né? São dilemas jurídicos, mas também até éticos, né? Então, como a gente vinha falando aqui, conversando antes dessa live, a União Europeia já há algum tempo vem discutindo isso, tá? A União Europeia tem sido pioneira nessas questões de regulamentação, tanto da inteligência artificial como de novos modelos de negócios, né? Então, em 1995, então, antes mesmo da internet comercial conseguir se fixar, né? 95 já tinha internet comercial, mas ainda era uma coisa muito simples, né? Mas antes mesmo da internet comercial se estabilizar e dar certo, né? Alguns economistas até dele diziam na época que não ia dar certo, não ia dar em nada, ninguém ia usar daqui a um tempo. Antes mesmo disso, já a União Europeia, e nem era a União Europeia ainda, a Comunidade Europeia já tinha uma regulamentação para a transmissão de dados entre países utilizando a internet. Então, assim, a discussão está se tornando mais ampla agora, nesse momento, porque a gente tomou um susto, digamos assim, né? A gente estava até um tempo atrás, no máximo, deslumbrado com um carro robô, né, com um carro que se dirige só e tal, mas agora a gente tem uma inteligência artificial que consegue nos prestar informações que são quase como se a gente estivesse conversando com outra pessoa, com outro ser humano, né? Só falta ela a autoconsciência, né, para chegar no nível humano, né? Então, por isso que esse tipo de debate está sendo mais aprofundado agora. Tem essas questões, para não devagar demais. E aí você pode até me interromper, Tyler, porque às vezes eu divago um pouquinho. Mas tem até a questão do debate ético mesmo, né? Esse problema que foi apontado também passa pelo problema ético. Por quê? E aí a gente tem o caso da OpenAI, que foi a empresa que largou na frente no que diz respeito ao uso da inteligência artificial generativa, né? E ela largou na frente justamente porque, enquanto as big companies estavam ainda emaranhados ali no debate ético, no debate jurídico, né? Se lança ou não lança a plataforma, vai dar prejuízo, não vai. Os caras lá da OpenAI meteram a cara, lançaram o ChatGPT, né? E foi todo esse sucesso que vem sendo, né? Mas também traz uma série de consequências, não é? Assim, o linha do direito, né? E até a questão ética mesmo, como falei, não pode ficar dissociada do uso da inteligência artificial, porque por trás da inteligência artificial existe alguém, né, algum operador, e aí quando eu falo operador pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica, uma empresa, uma corporação, que vai ser obviamente formada por pessoas, né, e que em última instância vão ser responsáveis pelos erros cometidos por essa inteligência artificial. Então, existe tanto essa questão jurídica e ética,
né, por trás da inteligência artificial, como também surgiram outros debates, agora mais recentes, quando começou-se a colocar essa inteligência artificial generativa para poder reproduzir voz, né, imagem, vídeo de pessoas, inclusive pessoas reais, né, e consegue reproduzir o Tyron, né, consegue reproduzir a voz do Tyron, o tom de voz, a forma do Tyron se comunicar, consegue reproduzir a aparência do Tyron, né, e é possível hoje fazer um vídeo que use a tua aparência, use a tua voz, que coloque palavras na sua boca, né, ou atos, que você não cometeu, né? E assim, isso tem sido muito preocupante do ponto de vista jurídico e político também, né? Eu estou acrescentando um elemento político também, porque as pessoas são facilmente manipuladas, a gente já sabia disso, por pesquisas anteriores a essa questão da inteligência artificial, mas as pessoas são normalmente manipuláveis pelo tipo de opinião, pelo tipo de notícia que elas querem ouvir, né? Então, se, por exemplo, eu não gosto do Tyron, se eu vir alguma imagem, mesmo que seja falsa, do Tyron, mas que pareça verdadeira, fazendo algo de errado, eu vou me convencer logo de que, poxa, dali é verdade, né? Existe essa preocupação, talvez seja a preocupação maior agora nesse exato momento, com as IAs generativas, que é justamente essa capacidade de reproduzir imagens, vídeos, som e comprometer uma pessoa, comprometer uma posição, comprometer um político, comprometer uma personalidade. E o direito ainda não tem ferramentas sólidas para conseguir, como eu posso dizer, recuperar o dano causado, mas tem como responsabilizar os culpados. Cara, não é à toa que isso até é facilmente acessível, né? Você falou de reproduzir alguém, por exemplo, eu posso, né, o ChatGPT pago tem isso e outras ferramentas, né? Você sobe documentos, né, sobe arquivos pessoais e treina a sua IA e cria o seu agente treinado também com base nas suas informações, né? Então eu posso fazer um IA que falaria, pensaria, daria uma resposta como o Bruno faz, extremamente acessível. Eu tenho ferramentas que podem pegar um vídeo de qualquer pessoa da internet, ela é treinada com aquele vídeo e a partir daquela imagem ela cria vários vídeos diferentes falando conteúdos os mais diversos possíveis, utilizando aquela mesma pessoa. Às vezes é tão muito parecido que parece ser real, né? Então está tudo muito acessível, muitas vezes até de forma gratuita para você começar a utilizar. Então a questão, principalmente com a Europa, né, a questão da União Europeia pioneira nesse trabalho, porque é exatamente isso, a coisa parece que está meio fora do controle, né? Todo mundo tem acesso, cada vez mais barato e até gratuito, e você consegue fazer tudo, né, em vídeo, áudio, texto, se passar por alguém, né? Tem até, não sei se você viu casos assim, de golpes, né, no WhatsApp, a pessoa fez lá na IA pela voz, simulando ser a voz de alguém, mandava o áudio, e como a outra pessoa escutava e ouvia que era uma pessoa que ela conhecia, achava que era verdade. E na verdade são golpistas que estão simulando a voz de alguém para se passar por uma pessoa, né, e aplicar um golpe. Então veja um nível de segurança, de privacidade está sendo colocado em xeque, né? E aí você fica pensando, pô, até que ponto é importante regulamentar, é importante deixar assim livremente acessível, até que ponto eu posso utilizar, tipo o Alfé, eu quero usar para o meu trabalho de dia, o marketing, principalmente no marketing, né, em vendas, até que ponto eu posso fazer isso e não vai ter nenhum problema jurídico para mim, nenhum risco de segurança e privacidade ou propriedade intelectual, né, Bruno? Então, como é que você enxerga esse nível de acesso, facilidade de utilização, né? Não só pelo lado ruim, né, de usar isso de má fé, mas como você usar uma estratégia de negócio, muitas vezes, mas tem riscos além de privacidade, propriedade intelectual, ou enfim, você pode ter que responder juridicamente, mas na frente nem sabe disso.
Uhum. Questão de propriedade intelectual, acho que até eu não mencionei, é os pontos também que logo que a inteligência artificial generativa de imagens surgiu, né, ou pelo menos ficou popularizada, foi um dos temas mais debatidos, principalmente porque ela vai pegar lá um conjunto de imagens, uma base de dados ampla, vai misturar imagens ali, vai chegar uma imagem nova que, bom, de quem é aquela imagem? De quem é o copyright? Né? De quem é o direito autoral dela? É da empresa que desenvolveu a ferramenta? É da pessoa que colocou o prompt de comando para gerar aquela imagem? É das pessoas que foram artistas originais, fotógrafos, desenhistas, que tiveram as imagens usadas como referência para chegar a essa nova composição. Tá? Tem essa questão da propriedade intelectual, que é preocupante também, né? Mas, assim, voltando para o aspecto do golpe, né? Do mau uso, do uso de má fé, né? Da inteligência artificial. A União Europeia, agora, nessa quarta-feira, lançou um novo regulamento. Né? O Brasil hoje tem um projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional, projeto, deixa eu ver o número aqui que eu não decorei, 2338, 2023. Tem outros projetos também além desse, mas esse é o mais avançado, está mais alinhado com o que foi decidido agora e promulgado agora há pouco pela União Europeia, que é proibir alguns tipos de uso de inteligência artificial, né? Considerar esses usos como ilícitos, né? E até mesmo, em alguns casos, criminosos. Né? E aí seria proibir o uso de sistemas, proibir o uso de sistemas que possam ser utilizados para discriminação da pessoa, tá? Então, façam uso indiscriminado de imagens faciais, de reconhecimento facial, tá? Façam uso também indiscriminado de reconhecimento de emoções das pessoas para fins de manipulação do consumidor daquele recurso, tá? E também inteligências artificiais que tenham como um enfoque a manipulação preditiva do comportamento humano. Né? Esses são os tipos de inteligência artificial e a União Europeia visa, nesse momento, né, combater e proibir. Né? Principalmente, aí, já entrando no mérito do Estado, né, do Estado polícia, principalmente no uso desse tipo de tecnologia para identificação facial dos cidadãos. Né? A União Europeia criou na sua regulamentação um processo, um procedimento, que é necessário primeiro um ato judicial ou um ato administrativo para permitir que uma pessoa seja reconhecida facialmente, seguida ou indiciada, né, a partir de captação de imagens biométricas. Proibiu-se também e se crie, né, se utilize sistemas biométricos sem, primeiramente, passasse por um procedimento, seja jurisdicional, né, juiz decidindo e permitindo, seja um procedimento administrativo. Você caiu, eu continuei falando aqui, tá? Não, eu estava presente o tempo inteiro, tá? Foi só Caiu não? troca não, foi só troca de câmera mesmo. Ah, Mas tá, estava porque tinha presente. caído. Mas, enfim, Mas aí entendeu muito bem, até baseado no que você falou, isso foi até uma discussão que eu tive com algum grupo de advogados, até uma empresa, um cliente meu, e a gente fazendo ali uma imersão, né, sobre como implementar as IAs dentro do sistema de trabalho, dentro da empresa, trocando algumas ideias aqui com o cliente. Tinha uma equipe de 17 advogados, né?
E eles trazendo vários cases, vários exemplos de documentos, não só jurídicos, mas administrativos, como usa ou não. Você muitas vezes tem que usar, obviamente, documentos como base de treino para que a IA possa entender Uhum. como é que se faz aquele documento. E aí, então, ela, de certa maneira, quase que automática, fazer sozinha aquele material, seja uma petição, seja um contrato, seja um termo de confidencialidade, enfim. É. Então, a preocupação é até que ponto usar esses materiais, eles vão infringir ou não a segurança, a privacidade ali a, da empresa, né? E eu até uma dúvida também, eu vou trazer até aqui para ver tua opinião sobre o assunto, que foi também a, trazida lá naquele contexto, né? Porque muitas vezes tem documentos, petições, enfim, alguns documentos que são preparados por outros profissionais, né, outros advogados, mas que muitas vezes são tomados como referência para poder desenvolver aquele documento. Então, usar a IA para pegar esse documento que foi feito por outra pessoa, muitas vezes de fora da empresa, como referência para ser treinado e te ajudar no trabalho. Essa atitude, ela pode ser configurada um risco à privacidade e à propriedade intelectual daquele documento feito por uma outra pessoa, mesmo se está usando como referência para produzir o seu, ou isso é permitido? Então, qual a tua visão sobre isso? Olha, do ponto de vista jurídico, estritamente falando, não existe violação de direito autoral nesse caso, tá? Então, petição de um advogado, petição inicial, prestação, enfim, um contrato que tenha sido feito por um advogado pode ser copiado, tá? Pode ser usado como referência por outro advogado, sem precisar dar-se os créditos, porque não existe direito autoral em cima daquela petição, tá? Falando especialmente de petição e documento jurídico, não de teses, de livros, etc. Só das petições mesmo. Mas, assim, do ponto de vista ético, né, usar de forma massificada várias petições iniciais de vários advogados, usar para alimentar uma inteligência artificial e usar como recurso de diferencial competitivo para você e para teu escritório de advocacia, por exemplo, à luz do estatuto da OAB, né, do Código de Ética, eu vejo como problemático, né, desse ponto de vista ético. Do ponto de vista do direito autoral, não existe problema em si, tá? Só mesmo do ponto de vista ético, né, algo que necessitaria aí de uma regulamentação da OAB. Perfeito, entendi. Até eu vou trazer uma outra dúvida aqui para você, né? Que isso foi uma dúvida real também, tá? Por exemplo, de usar banco de dados internos. Então, agora eu estou olhando para dentro da empresa, né? Até que ponto isso tem risco ou não. Tem ferramentas, porque assim, você tem duas opções e aí tem muito a ver com o seu caixa, né? Com a bala na agulha que você tem para poder investir, né? Porque, por exemplo, você tem ferramentas como o Chatbase, é uma ferramenta de IA, onde você pode colocar documentos seus ali e a IA, seja um GPT-4, um outro LLM, ele vai pegar aquela informação, ser treinado naquela informação e você vai fazendo perguntas, vai conversando, né, com ela e com base naquele banco de dados seu que você colocou ali, ela vai te orientando. Você tem ferramentas como o Chatbase, um exemplo, uma das que você pode fazer isso para ser treinada. É uma ferramenta até estrangeira, se não me engano, é europeia, essa ferramenta. Você tem uma outra opção, que é usar o ChatGPT pago, né? Você cria os agentes e alimenta ele colocando documentos seus dentro do ambiente da OpenAI. Você pode fazer isso. Você tem uma outra opção, que é um pouco mais cara dos exemplos anteriores, que é você usar uma solução da Microsoft, né, como o Azure, né, aquela plataforma que eles possuem, e a Microsoft, obviamente, tem esse serviço de você ter o seu próprio banco de dados
onde você tem uma IA sendo alimentada por ele e incorporada nas suas soluções, seja no seu CRM, ou até mesmo usando o seu WhatsApp para atendimento, ou lendo, né, o seu arquivo, né? Você digitaliza todo o teu arquivo, a IA se alimenta e te ajuda a buscar um determinado documento, uma petição, algo que aconteceu há 5 anos atrás, você precisa resgatar. Aí, ao invés de fazer manualmente, ela pode fazer isso. Então, dei 3 exemplos aqui. Uma outra ferramenta externa, usando o próprio ChatGPT OpenAI, e um serviço maior, mais incorporado ali com a Microsoft. Quais são os cuidados que eu tenho que tomar para usar uma solução como essa, né? Até que ponto eu posso utilizar uma ferramenta terceira, um Chatbase, que eu não sei quem são os donos, né, a empresa que está ali por trás, ou da própria OpenAI, que eu posso ter ali um nível de confiança maior, ou eu invisto um pouco mais para ter algo muito mais robusto como o da Microsoft. O que é que eu posso fazer para me proteger nesses exemplos? Um problema significativo aí, né, diz respeito aí eu vou fazer referência a outra lei, né, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, aqui no Brasil, se a gente pegar mais uma vez a União Europeia como referência, a GDPR, é a lei que protege o uso de dados pessoais fora de alguns contextos específicos que a lei claramente legitima, né? Há algum tempo atrás, alguns meses atrás, eu não vou lembrar exatamente qual foi a agência europeia que investigou o ChatGPT, acho que foi espanhol. Vou ficar devendo a origem da agência europeia, mas foi uma das agências europeias, tá? Fez uma investigação no ChatGPT e chegou à conclusão de que ele não era seguro, né, no que diz respeito a tratamento de dados pessoais, sobretudo de crianças e adolescentes, tá? E daí, obviamente, surge a preocupação para nós, profissionais dessa área do direito, e os profissionais liberais em geral também, né? Se um organismo nacional ou transnacional fala que, ou afirma que a empresa, a OpenAI, não é a ferramenta que ela fornece, melhor dizendo, não é segura para o tratamento de dados pessoais, também não vai ser seguro para mim, né? Para o meu escritório, para a minha empresa submeter dados pessoais dos meus clientes a essa ferramenta, né? Essa empresa de tecnologia, e eu não sei o que vai acontecer com esses dados a partir do momento que eu inserir essa base lá, né? Então, eu digo que é necessário ter muito cuidado, né, ao utilizar essa ferramenta, incorporar no processo produtivo, criativo do teu escritório de advocacia, da tua empresa, porque você pode ter problemas aí sim com outra legislação, né, com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Necessário se verificar se aí existe um legítimo interesse, né, que justifique que o teu escritório ou a tua empresa utilize aquela ferramenta para otimizar o trabalho, né? E às vezes a otimização do trabalho não vai ser um bem jurídico, né, um ganho tão significativo frente ao prejuízo que você está eventualmente colocando ou o perigo que você está colocando esses dados pessoais e clientes seus. Tá? Então, aqui no escritório mesmo, só de exemplo, a gente usa eventualmente ChatGPT, etc., mas nós não colocamos informações dos nossos clientes. A gente não usa informações dos clientes nossos no ChatGPT. A gente apenas usa como recurso para, eventualmente, fazer uma melhoria, uma revisão gráfica de uma petição, obviamente, omitindo o nome, né, das pessoas envolvidas no caso, né, e omitindo o caso também, sempre que possível, ou para, eventualmente, gerar algum documento padrão, tá, um contrato padrão, que a gente vai usar como modelo para poder desenvolver alguma coisa um pouco mais
complexa, né? É geralmente esse uso que a gente tem feito aqui da inteligência artificial, justamente por essa preocupação que a gente tem, até porque a gente fornece a consultoria em LGPD, né? Então, seria anacrônico a gente falar com nossos clientes dessa preocupação com a proteção dos dados pessoais e a gente não tomar o cuidado aqui do outro lado. Então, dessas que você mencionou, a que me parece mais segura é a Microsoft, porque é uma empresa que tem muito mais tempo de mercado, tem mais bala na agulha, digamos assim, né, para eventualmente ser responsabilizada financeiramente se vier a causar algum prejuízo, seja para a minha empresa, para o meu escritório, seja principalmente para os meus clientes, né? Mas, assim, é ainda tudo muito novo, né, para a gente tomar essa decisão de uma forma 100% segura, tá? O ideal seria, tá? O ideal recomendado até que, se você vai utilizar esse tipo de ferramenta em um ambiente de trabalho e vai colocar dados pessoais dos seus clientes nessas ferramentas de inteligência artificial generativa, que você tente criar uma própria, se possível, né? Perfeito. Agora vamos inverter um pouco a visão, a lógica, né? Falar de cuidados, de atenções, enfim, de riscos, né? Que podemos correr, né? Como empresários, como empreendedores, profissionais liberais. Mas vamos inverter um pouquinho agora o ponto de vista. Quais são as oportunidades, então, agora que você enxerga de que essa tecnologia pode trazer para a empresa, considerando todos esses aspectos jurídicos, mas quais são as oportunidades que você enxerga que ela traz para um ambiente de negócio, né, empresarial, em termos de implementação nas atividades diárias, né? Como é que você enxerga isso? E a melhoria, né, a mais óbvia, inteligência artificial generativa, somente generativa de textos, trouxe para os negócios em geral, é a capacidade de você conseguir criar textos de comunicação, né, newsletters, produzir pequenos trechos de e-mail, facilitar a revisão de textos, gerar textos de contatos mais curtos, com muito mais velocidade, um volume muito maior e muito mais rápido e muito mais fácil, né? Nisso auxiliou muito na questão da comunicação, né? E isso até deve ter desempregado alguns profissionais que trabalham com essa parte de press release, né? E certamente também auxilia, claro, você conseguir pegar alguns processos repetitivos dentro da tua empresa, que não envolvem inteligência de dados pessoais, nem também um grau de inteligência humana articulada muito grave, e você conseguir acelerar o processo, né? Acho que esse é o maior ganho possível que as IA generativas estão nos, nos fornecendo agora, neste momento, né? Você conseguir facilitar, agilizar processos e também, nesse caso, eventualmente, cortar custos, né? Infelizmente, algumas pessoas vão ficar sem emprego, né? Vão ficar sem serviço, mas no momento eu não vejo a inteligência artificial tirando emprego ou serviço de pessoas que têm uma alta capacidade profissional, conseguem oferecer mais do que a inteligência artificial oferece, tá? É até interessante uma pesquisa a McKinsey fez uma pesquisa semelhante, em Gartner, que eles apontam que, pelo menos numa janela de 6 anos para frente, à medida em que empregos eles são substituídos pela IA, novas funções vão sendo criadas. E no final, popularmente falando, é quase ficar elas por elas, né? À medida que vários saem do mercado, outros
entram, né? E no final você, dentro dessa pesquisa, né? Você meio que quase não percebe essa, esse nível de desemprego, vamos dizer assim, porque enquanto um X número de empregos foram substituídos, novos entraram e praticamente ficou equilibrado ali, né, essa estatística, né? Agora, claro, é, o- isso na prática, eu diria que isso só funciona se as pessoas, o humano, usar essa tecnologia como oportunidade, dominar o máximo que ele pode, né, entender como funciona e aplicar para ele mesmo ser ali o próprio agente, né, de mudança, né? Ele mesmo deixar a própria função obsoleta e mudar, né, a sua atividade. Isso, na verdade, é até um pensamento muito semelhante quando chama de ambidestria, né? Ambidestria corporativa, né? É você exatamente olhar para o futuro, entender o que vai acontecer, o que pode impactar hoje, e no hoje você toma decisões para, de fato, né, deixar obsoleto o que você faz. Aí entra a questão da inovação, né? Você muda a forma como você faz, melhora, inova, para que você não seja impactado negativamente para o que vai acontecer em um determinado tempo à frente, né, no futuro. Você mesmo consegue pivotar, né, se antecipar a essa mudança, né, que chama de ambidestria organizacional. É um termo já antigo, né, mas que nunca fez tanto sentido hoje, né? É, então, olhando até para a questão do próprio direito, vamos pegar um papo mais jurídico agora. Tem uma pergunta que eu recebi aqui no WhatsApp, e a pergunta é o seguinte, né? De que forma o direito empresarial precisa se adaptar para lidar com a rápida evolução da IA generativa e outras tecnologias emergentes? É uma pergunta excelente, até porque, assim, o direito sempre vem depois da inovação, tá? Essa é uma questão, assim, que já foi historicamente comprovada. Eu digo isso, vou contar uma historinha muito, muito rápida, tá? Lá atrás, quando Napoleão se tornou imperador da França, ele tinha um projeto de Código Civil, um projeto muito ambicioso de Código Civil, em que ele previa que aquele Código Civil, criado em 1800 e bolinha, né, seria o código definitivo, né? Então, todas as questões das atividades privadas humanas estariam previstas ali e tudo seria resolvido por aquele Código Civil, né? E assim, a verdade é que o direito sempre caminha depois da inovação. A gente está falando aqui de perdas de emprego. Eu sempre lembro do emprego que existia antigamente do acendedor de lamparina, né? Quando não existia energia elétrica nas ruas, né? Então tinha o emprego do cara lá que ia acender e apagar as lamparinas. Esse emprego desapareceu, né? Antes dos automóveis tinha emprego do cara que limpava as fezes dos cavalos que passavam nas estradas. Enfim, os empregos vão desaparecendo, né? As funções vão desaparecendo, mas e a inovação não pode ser parada, né? Então o direito ele corre atrás, né? O que é que o direito empresarial precisa fazer para se adaptar? É justamente correr atrás, né? O que a União Europeia fez agora. Criou um regulamento, verificou que existem certas práticas de uso de inteligência artificial que são danosas ou que podem ser danosas às pessoas, já tratou de proibi-las, ou vai tentar ao máximo proibi-las, né? E à medida que novos problemas forem surgindo, novas inovações forem surgindo, o direito vai ter que apresentar novas respostas. Às vezes adaptando o que já existe na lei, né? Já existe em teoria, principalmente, por trás da lei, e eventualmente correndo atrás para criar novos regulamentos, né? Pegando o exemplo brasileiro, em 2014 saiu o Marco Civil da Internet, né? Com certo atraso, mas saiu, né? Nossa primeira legislação regulamentando a internet no Brasil. Em 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né? Primeira legislação protegendo o uso de dados pessoais na internet.
Agora a gente tem o projeto de lei discutindo a regulamentação da inteligência artificial, onde entra também a inteligência artificial generativa, etc. E depois desse vão vir outros projetos de lei que vão correr atrás de outras inovações que vão estar no mercado e que vão precisar ser reguladas. É sempre assim. Tá? Pensamento inverso é sempre problemático, vai dar no mesmo problema lá do Código de Napoleão, que se tornou ultrapassado em um determinado momento. Perfeito. Só falando aqui para quem está nos acompanhando, você pode deixar a tua pergunta, tá, aqui no chat aqui da live. Nós estamos ao vivo, além aqui do YouTube, tá também no Facebook, no Twitter, né, no X, que agora é o X, e também no LinkedIn, tá? Então, se está nos acompanhando, é só colocar aí no chat a tua pergunta, teu insight, que aí nós vamos interagir com você, nós vamos responder aqui ao vivo, tá bom? Você pode participar, será um prazer ter você participando aqui, tá certo? Interessante, Bruno, o apontamento que você fez, né, de como o direito empresarial, então, juridicamente, vai estar se preparando para isso, né? E um dos primeiros passos aí que foi dado foi a questão da regulamentação, né? Que, de certa forma, eu vejo como, claro, né, tirando os exageros, né, que às vezes ele controla tanto que engessa o próprio desenvolvimento, a própria inovação, né, o próprio crescimento. Então, eu acho que esses excessos deles atrapalham, mais atrapalham do que ajudam, obviamente, mas tem que ter, vamos dizer, algum devido cuidado, como nós falamos aqui, né? Você pode imitar a voz de alguém, o rosto de alguém, fazendo o que bem entender, né? Com isso, isso é extremamente perigoso, né? É isso aí. Agora tem um outro ponto, né? Que eu tô lendo aqui, que eu tô na tela, que eu tô recebendo aqui perguntas no WhatsApp aqui, tá? Tem uma pessoa que não quer ir para o chat, mas está aqui no WhatsApp, está mandando uma pergunta atrás da outra, né? Bom, uma pergunta que eu acho que já respondeu, questão da forma ética responsável, né? Direitos de propriedade intelectual também falando. Tem uma terceira que eu acho que, que podemos utilizar aqui. É que como as empresas podem se proteger legalmente ao utilizar a IA generativa para a criação, né, de documentos empresariais, né, de redação empresarial para comunicação interna com clientes e também criar produtos, né? Quando a gente fala de redação empresarial, é memorandos, atas, né, ofícios, enfim, mais essas questões mais administrativas, né, carta comercial, enfim. Então, uma pergunta que falou, como a empresa pode se preparar para poder usar a IA para melhorar esse processo administrativo? Bem, essa parte mais administrativa, puramente dita, como eu falei, normalmente esses documentos não são protegidos por propriedade intelectual, né, por direito autoral. Então, em si, não existe problema no uso da IA generativa para esse tipo de documento. Tá? O que pode eventualmente existir, como eu falei um pouco antes, é você confiar, colocar a tua base de dados de clientes, por exemplo, nessas ferramentas, né? E sem saber exatamente o que pode acontecer com esses dados. É a maior preocupação para qualquer empresa, né? Ao lidar com essas tecnologias de IA generativa. Onde existe o maior temor, a maior preocupação é justamente no uso da IA generativa para uso, para criar ferramentas de vídeo, de áudio, imagem, né? Até também pela questão que a gente tem ainda, né? Ainda tem, que é a do Vale da Estranheza, né? Ou seja, todo mundo aqui já deve ter visto as imagens criadas por inteligência artificial, e elas ainda têm, hoje, até agora, ainda tem aquele problema de não conseguir replicar algumas características da figura humana de maneira completamente correta. Com frequência você vai ver imagem de pessoas com 6, 7, 8 dedos, né, são criadas por inteligência artificial, né? Então,
Eu sei que é um ponto que foge da questão jurídica, mas eu acho interessante porque às vezes a empresa está usando aquela ferramenta, ao invés de contratar fotógrafo, modelo, enfim, vai usar aquela ferramenta pensando em eventualmente economizar, né? Mas aí cria uma imagem que vai gerar, na verdade, uma aversão do consumidor, porque ele vai olhar aquela imagem, aquela foto e vai ver que foi criada por inteligência artificial, e vai pensar, puxa, que galera preguiçosa, né? Por que não criaram alguma coisa própria, né? Não chamaram um artista, um fotógrafo, uma empresa de marketing para cuidar disso. Foram pegar um site desses aí de geração de imagem, geraram a imagem lá, pegaram e colocaram sem maiores cuidados. Eu digo isso porque outro dia eu me deparei com uma imagem dessas, não lembro qual foi a rede social, mas eu me deparei com uma imagem dessas, primeira vez que eu não percebi, né, que a imagem tinha sido gerada por inteligência artificial, porque estava bem feita, tá? Existe essa maior qualidade, né? Mas eu vi o comentário logo abaixo dizendo, poxa, que isso é vergonhice dessa empresa, né? Dá pra vocês usando inteligência artificial para poder criar essa imagem. E aí foi quando eu olhei de novo a imagem e vi que o sujeito humano retratado, ali tinha 7 dedos em uma das mãos. Então tem essa questão também que é extra jurídica. As empresas se preocuparem, além de tudo, com o que elas estão fazendo, né, a usar essa inteligência artificial generativa, né? Se elas estão cortando custos, né, simplesmente, e se estão fazendo isso de maneira inconsequente, porque cortar custos por cortar custos pode gerar prejuízos significativos, sejam eles jurídicos, sejam eles mercadológicos. No fim das contas, vão dar o mesmo problema: perda de faturamento, perda de dinheiro. É, Se eu esse. conseguir Não, responder bem a pergunta, conseguiu. tem uma certa Eu acho que divagação. até dentro desse mesmo tema, né? Há algo que a gente chama também da preguiça intelectual, né? Porque a IA ela é uma ferramenta, é uma tecnologia, é uma ferramenta que você vai utilizar para poder potencializar, né, a sua atividade, né, o processo ali que envolve a realização daquela atividade, né. É que dentro do conceito de inteligência artificial, né, que ele vem para automatizar, né, ou substituir, tem um conceito que eu gosto de usar muito, né, eu tenho até uma comunidade, um grupo que eu dei o nome desse conceito, que é a inteligência aumentada. E qual é a base da inteligência aumentada? Que você usa a tecnologia, né, o poder da inteligência artificial, juntamente com a expertise humana, com a inteligência humana, e você potencializa, né, a capacidade cognitiva humana para você pensar melhor e tomar melhores decisões e inovar, né? Então, não é uma ferramenta que substitui o teu cérebro. Na verdade, ela deve te ajudar a pensar melhor, né, a enxergar possibilidades, né, que muita gente usa o ChatGPT de forma errada, né, como se estivesse usando o Google muitas vezes. Faz uma pergunta, faz uma pesquisa, como se estivesse usando o Google. Na verdade, essa ferramenta é para te ajudar a pensar melhor, a te enxergar um ponto de vista sobre um contexto que você quer tomar uma decisão, né? Você está desenvolvendo um produto ou um serviço e antes de você lançar no mercado, você pode construir a tua persona juntamente com a IA e prototipar a tua solução antes dela ir para o mercado, que você consegue refinar melhor a solução e quando ela for lançada já está com um grau de assertividade e aceitação muito mais elevado em comparação de antes, né? Assim mesmo a questão mais interna, de parte mais empresarial, documentos internos e tal. Você pode usar para te ajudar a escrever. Eu tenho dúvidas como é que escreve um ofício. Okay? Usa uma IA para te ajudar a como escrever aquele documento, qual a melhor forma de você escrever, corrigir gramaticalmente, né, de estruturar a informação, o contexto, início, meio, fim, como é que você organiza aquele documento. Então, ela te ajuda a você a pensar melhor sobre aquilo que você está fazendo e fazer de uma forma muito mais produtiva e correta, né, com resultados superiores. Então,
O que eu vejo é que o pessoal está tendo muita preguiça intelectual, né? Não, vou deixar para IA fazer e eu vou ficar aqui de boa, né? Tranquilo nisso aí. Aí vem um outro ponto. O medo excessivo do mercado dessa tal de substituição, né? Os empregos serão substituídos, você vai ficar desempregado, e agora o que você vai fazer? E fica aquele terror psicológico no mercado. Então a questão é, toda evolução tecnológica, ela foi necessária acontecer. O mundo evolui. E o ser humano, ele é um ser humano criativo. Então, quando você se coloca na posição na qual você foi criado para ser criativo, para exercer esse potencial intelectual que você tem, você não vai ser substituído por essa ferramenta. Você vai utilizá-la como algo para potencializar e criar novas possibilidades. Ou seja, você mesmo é que vai pivotar aquilo que você faz e enxergar, bom, dentro desse processo aqui que eu tenho, é tão repetitivo que eu mesmo vou criar um agente, um assistente de IA para fazer isso aqui, me ajudar nesse trabalho, enquanto eu fico em outra posição mais estratégica, mais criativa e consigo produzir melhor, né? Então, vejo que dentro das empresas está faltando isso, né? Esse nível de pensamento. Até a Ana Maria colocou aqui no chat do YouTube, ela colocou, né? No caso do WhatsApp, como iremos descobrir quem é IA e não é um ser humano? Já tive uma amiga que se passou por isso, ou que passou por isso, né? Tá tendo muita gente que tá automatizando o WhatsApp com a IA. E aí, Bruno, como é que tu enxerga isso? Um dos pontos de regulamentação da inteligência artificial lá na União Europeia e no texto de projeto de lei aqui no Brasil é que as empresas, claro, aqui falando de empresas, tá? Os golpistas, obviamente, vão fazer isso à torta e à direita, mas as empresas que utilizam inteligência artificial para se comunicar com clientes, chatbots, devem ter uma ferramenta, um disclaimer, né, na comunicação via WhatsApp, ou seja, chat, em que aquela inteligência artificial, aquele chatbot se identifique como um chatbot, como uma inteligência artificial. Que seja possível sempre a pessoa estar fazendo contato com o chatbot, né, com a inteligência artificial, ter a possibilidade de ter contato com uma pessoa humana. A gente sabe que chatbot nem sempre consegue atender as nossas necessidades. Então, pelo projeto de lei que está aqui no Brasil, né, tramitando no Congresso Nacional, e pela legislação europeia, pelo regulamento da União Europeia hoje, né, as empresas que usam chatbots, né, devem possibilitar também, primeiro informar que aquilo é um chatbot, né, que não é uma pessoa real, e devem possibilitar que o consumidor, querendo, seja atendido por uma pessoa real, né, para resolver problemas mais complexos. Tá? E aqui, pegando o gancho que você falou agora há pouco, né, a IA é uma ferramenta. A gente sempre tem que pensar nisso. Ela é a ferramenta, não você. Né? Você não é a ferramenta. Você tem que utilizá-la e não ela utilizar você. Né? A gente tem que partir desse tipo de raciocínio, né? Evitando essas preguiças, como você falou, né? Começar a fazer tudo aqui no ChatGPT automático, sem maiores pensamentos críticos, sem prestar muita atenção no que o chat cria aqui de texto, que, assim, todo mundo que já teve uma experiência razoável, né, com o ChatGPT, pelo menos na versão gratuita, e com outras ferramentas, tá, de inteligência artificial, estou falando aqui do ChatGPT, porque é o mais usado, mas com outras ferramentas, já percebeu que a ferramenta de inteligência artificial também mente, né, também erra, né? Então, aquele erro, aquela mentira, né, se você usá-la para você, como sendo você comunicando, vai deixar de ser o erro da ferramenta e vai ser o erro seu, ou a mentira sua. Então, não é 100% confiável. Você não pode substituir a tua própria inteligência pela inteligência artificial. Ela tem que ser uma ferramenta para te auxiliar, não para substituir a sua própria capacidade de pensar e de criar.
Exatamente. E até pegando o gancho até também do que a Ana falou aqui, né, e o que você disse, né, se passando por alguém, que a gente tem que entender que quando a gente vai usar uma inteligência artificial e quando vai dar ela um papel, que ela tem alguma autonomia, né, que a gente chama de agentes de IA, na verdade a gente tem 3 níveis de IA nesse processo, né? E aí você deve pensar como um organograma, por exemplo. Você tem o agente de IA, você tem o assistente de IA e você tem a persona de IA. Então, qual é a diferença desses três, né? A persona é como você vai fazer um IA para ela pensar e falar como o Bruno. Então, ela vai pensar, vai falar como se estivesse conversando com você. Então, ela daria essa resposta que você falou agora, esse insight que você deu agora, ela praticamente imitaria você nesse sentido. Então, essa é uma persona de IA. A diferença do agente e do assistente é o seguinte: imagine um agente como o gestor de um determinado departamento, o gestor de RH. Então, ele coordena o departamento inteiro. Então, ele é um agente de IA. O assistente seria um analista de recrutamento, um analista de currículo. Então, ele não é o gestor que olha para o todo do departamento. Ele está focado em uma função específica, tá? Então, quando você cria essas IAs para te ajudar dentro de uma empresa, né, você tem que pensar dessa forma. Eu vou criar essa IA para ser um agente e me ajudar na gestão aqui do setor que eu faço parte. É um assistente que vai me ajudar a realizar aquela função específica. Ou eu quero criar uma persona que vai ser tipo o meu segundo cérebro, meu segundo eu, vamos dizer assim, sintético, né? É Olha, eu vou literalmente como a gente até faz, né? Cria um segundo eu ali sintético com a IA e vai conversando quase que consigo mesmo para ter um segundo cérebro, né? Uma segunda cabeça pensante sobre determinadas coisas. Então é importante a gente ter essa diferença para quando a gente for implementar essa tecnologia no nosso trabalho, a gente saber exatamente como vai ser implementado, qual é a finalidade, qual problema ela vai resolver. Isso diz muito sobre qual é a qualidade do resultado que ela tem que entregar. Então, entenda que trabalhar, até com qualquer ferramenta, começa muito antes de você usar propriamente a tecnologia. Tem todo um pensamento estratégico por trás, né? Tem toda um framework ali, né? E é só para também complementar um pouco, dentro de quando você vai implementar a IA no seu processo administrativo, né, na empresa, você sempre tem que pensar, tem esse pensamento de 4 blocos, né? Se ela vai automatizar, se ela vai substituir, se ela vai afetar ou se ela não vai afetar aquela tarefa. Então, ela afeta, não afeta, substitui ou automatiza. Porque esse framework foi até desenvolvido pela Accenture, né? Pelos pesquisadores da Accenture. Eu achei muito interessante porque quando você pensa dessa forma no momento que você quer implementar a tecnologia, vai facilitar em muito sobre qual é o impacto que a IA tem naquilo que você está fazendo. Porque se você analisar e entender que ela não afeta, tudo bem, vai continuar do jeito que você está fazendo ou você vai buscar outra solução. Se afeta, até que ponto ela afeta e que você pode fazer em relação a isso. Se ela automatiza, é o agente de IA que eu falei agora, o agente, o assistente, por exemplo, na lista de currículo, por exemplo. Você bota um IA para analisar aquilo. Então, ela automatiza a tarefa. Ou substitui. Substituir é o quê? É literalmente, você vai deixar de fazer aquela função e ela vai começar a fazer por você e você vai apenas coordenar, né? Vai apenas ali avaliar o resultado que ela está fazendo. Você sai daquela função. Então, quando você tem essa visão estratégica da atividade em si, de todo o processo de trabalho e qual é o impacto que a IA vai ter na empresa, vai ficar muito mais simples de você implementar essa tecnologia e não ficar não ficar empolgado com o hype e ao mesmo tempo não ficar aterrorizado com essas questões de IA vai ser substituído, cuidado com a privacidade e por aí vai. Tudo feito com estratégia, com organização, você vai conseguir inovar com a segurança jurídica e aproveitando todo o potencial da IA, né? Exatamente, né?
sempre pensar com temperança, né? Meio termo, você falou, sem esse alarde de achar que a IA vai substituir todos nós, vai tomar nossos empregos, né? Vai tomar nossas funções. E ter também, sem entrar nesse hype de, vou superdimensionar minhas capacidades, as minhas atividades, né? Vou utilizar aqui a IA e vou ficar numa boa aqui, ou sei lá. Realmente, o importante é buscar esse equilíbrio que você falou. Entendi. Bruno, a gente está seguindo já para o final do nosso papo, né? Esse papo inicial, o tema é muito amplo, né? Aí trazendo aqui insights importantes sobre esse assunto, mas eu gostaria que você deixasse pelo menos aqui, né, nesse final, o que os empresários, né, eles podem fazer para se prepararem para implementar uma tecnologia como essa, mas ao mesmo tempo se resguardando juridicamente. Qual é o caminho que eles têm que fazer para poder inovar, mas sem correr nenhum risco jurídico? Sim, o que eu recomendo você busca inovação em segurança jurídica, você vai ter que ter algum tipo de assessoramento jurídico, tá? Então, buscar algum profissional qualificado que possa indicar a empresa, qual é o melhor caminho, qual é a maneira correta de se fazer o uso desse tipo de ferramenta, tá? Então, esse recado, basicamente. Né? Não tem muito segredo, não. É buscar pessoas, né, capacitadas que conheçam, né, da lei, que conheçam da legislação e que consigam auxiliar na formação desse processo, na formação desse produto, sem que hajam implicações jurídicas negativas. Então, basicamente, né, você tem aquele olhado da LGPD, né, entender como essa privacidade, segurança, essa ética, ela é aplicada no processo, a lei que você quer fazer, e, obviamente, a escolha da ferramenta adequada que atenda a essa segurança jurídica, né, para que não tenha nenhum tipo de vazamento, né? E aí, então, você pode implementar, desenvolver uma solução usando a inteligência artificial, né? Então, na verdade, eu diria que a execução, pelo que você nos trouxe, ela não é tão complexa quanto a gente imaginava, né? Na verdade, eu acho que tem tanta informação entrando, né? Tem tanta informação saindo aí nos portais, né? Tantas conversas, que o excesso de informação faz com que você não enxergue direito o caminho correto que você tem que fazer para poder implementar isso com segurança jurídica, né? Eu acho que é o excesso de a overdose de informação, né, que está deixando mais confuso e complicando demais do que ter uma clareza, né? Exatamente o propósito da nossa conversa aqui do canal, de estar conversando aqui com o Bruno, é trazer essa clareza, né? Até para nós também, para você que está nos acompanhando, para que nem tudo é tão complexo assim, né, para fazer a coisa acontecer. Basta você ter a informação correta, com um apoio profissional correto, né, sem nenhum alarde, sem nenhum hype, sem nenhuma euforia, mas com o pé no chão, né, com planejamento, com estratégia, e você consegue usufruir todo o potencial da tecnologia, né, e obter os resultados, né, não é, Bruno? Então a coisa não é complexa, é você só saber onde buscar a informação, e o primeiro ponto é a parte jurídica, né? Está muito bem resguardado com isso. E no caso você tem até essa expertise, né, como DPO, né, Bruno? Uhum, sim, sim. Tenho certificação de DPO pela Exim, então já trabalho bastante com essa parte de LGPD, né? A parte de inteligência artificial, a gente foca assim ainda de relance, né? Mas clientes nossos sempre nos procuram, né? Quando vão
implementar alguma inteligência artificial no negócio deles, para saber se estão agindo dentro da segurança jurídica ou não, né? É. E até um insight veio aqui agora, né? Que nada, um ponto veio aqui agora. Quando você falou de DPO, né? Essa questão mais dos dados em si, né? Você proteger os dados internos da empresa, né? Isso tem tudo a ver com as partes do direito empresarial, enfim, toda essa questão. Não é tão complexo, hein, Bruno? Você usar ferramentas como o Drive da vida, né? Um Drive, o CloudSoft, ou um banco de dados internos, eu acho que você consegue utilizar isso dentro desse resguardo, principalmente a Drive, né? Que é da empresa Google e outros aí. Você consegue Uhum. utilizar isso da forma correta e mesmo assim ter resguardo jurídico sem problema nenhum, né? Porque tem muita gente que tem dúvida que para poder ter essa segurança jurídica teria que ter um banco de dados internos ou buscar soluções como na Amazon, seja lá o que for algo mais robusto, né? E na verdade, você percebe que você aconselha, né? Você orienta que na verdade a coisa é mais simples do que a gente imagina, é só mesmo a forma como você faz isso que pode lhe dar um problema jurídico e não exatamente se a ferramenta é um drive ou uma solução mais robusta de banco de dados. Tem dois pontos aí, tá? Hum. Primeiro, em relação à empresa, a lei, falando aqui de LGPD, tá? A lei pede que a segurança da informação dentro dessa empresa, as plataformas utilizadas, né, de segurança da informação dentro dessa empresa sejam compatíveis com o porte dela, né? Então, obviamente, se você tem uma microempresa, empresa de pequeno porte, você não vai ter uma infraestrutura de Big Tech, tá? Então, basta você ter uma infraestrutura que esteja dentro do tamanho do teu negócio, tá? E, obviamente, buscar plataformas que tenham renome no mercado para conseguir ter essa adequação tecnológica, né? No meu trabalho como PO, acompanhando a implementação do LGPD, eu tenho visto muita recorrência é que a maioria dos problemas e das falhas não são da tecnologia, são falhas de processo, procedimento ou falhas humanas, onde normalmente se consegue roubar dados, né, comprometer dados pessoais, justamente na falha humana, né? Aquele ataque de ransomware, a exploração de alguma falha de engenharia social. Tá valendo aqui umas perguntas. Maravilha, pessoal. Eu coloquei agora aqui no chat, né, o link para o nossa comunidade no WhatsApp. Tá? Você está convidado a fazer parte. Tá? Eu coloquei agora aqui no chat. Acho que entrou aqui para quem está no YouTube. Entrou, né? Pronto. Eu não sei se link entra, né? Que às vezes o YouTube fica com esses probleminhas de você colocar links externos, né? Mas a gente tem também um grupo a comunidade no WhatsApp. A gente trata os assuntos que a gente está falando aqui na live. A gente deve tratar com mais profundidade, trazer documentos, materiais, enfim, e está com coisas interessantes para acontecer nos próximos dias. Então, você é o nosso convidado a participar da comunidade online. O Bruno também faz parte dela, enfim, para a gente trocar ideias e se aprofundar mais no assunto, né? Porque, fora aqui a nossa conversa, continua no grupo também as discussões, tá? Então, Bruno, obrigado, cara, pela participação, por trazer aqui as informações, os teus insights, eu compartilhar teu conhecimento. Então, foi um prazer ter você participando aqui, tá bom? O prazer é todo meu. Sempre um prazer conversar com você. É sempre um aprendizado também. E eu que agradeço o convite e fico à disposição para novos convites, para participar de eventos, que eu puder te ajudar aí a divulgar essa necessidade de inteligência de negócio, né? Vamos chamar assim, eu fico à disposição. Tá? Mais uma vez, obrigado pelo espaço.
Beleza, foi um prazer, Bruno. Então você, se caso você não seja inscrito aqui no canal, se inscreve, né? Manda esse link da live para uma pessoa que precisa entender sobre esses aspectos do direito empresarial e inovação junto com as IAs, para que ele possa se informar, né? E não ficar perdido aí com essas informações que estão aí na internet, tá bom? Então, semana que vem temos aqui uma outra live, vai ter conteúdos a segunda, quarta e sexta, tá bom? Vou colocar conteúdos regulares e semanalmente também vai ter lives com convidados sobre temas relevantes no mercado, tá bom? Foi um grande prazer ter você nos acompanhando e até a próxima conversa. Grande abraço, boa noite.